Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje vamos falar sobre Courtesans, né? Que é um joguinho aí dos autores Romaric Gallonier e Anthony Peroni, né? Que a princípio eu não tinha nenhum conhecimento de jogos dele, tava, né? Quem é esse pessoal aí? Só que surpreendentemente eu tenho 3 jogos aqui deles, né? O que eu achei especialmente engraçado. Tem esse aqui, ó, Rubber Paper Scissors, que é coautoria, né, do Anthony Peroni. Inclusive esse jogo, né, o Courtesans, obviamente é coautoria dos dois caras, né? Outro jogo do Anthony Peroni que eu tenho é esse Lone Wolves, que é um jogo de vaza para 2. E um outro jogo que eu tenho, aí é do Romaric, também é co-design, é o Architects Diamites, né? Of Amites. E aí eu tenho 3 jogos desses caras, nem tava nem ligado, né? Além disso, o Romaric é o autor do Splito, né? Que eu não tenho, mas eu conheço, que é um joguinho de cartas lá. Sendo que aí todos esses jogos são co-design, eu não consigo traçar, né, uma personalidade do autor, o estilo dele, né? Ou se ele é um cara que é muito bom, ou mais ou menos, não dá pra saber. Porque os jogos são todos com coautoria, eu não sei quem fez o que, né? Mas claramente esse Anthony Peroni faz uns jogos bem diferentes, né? Assim, esses 2 jogos, talvez ele seja especialista em jogos de 2, né? Porque esses 2 jogos são pra 2, né? E esse que a gente tá vendo hoje não é pra 2, né? Ele é o ponto fora da curva, né? Mas bom, depois de toda essa conversa mole, vamos falar aí do Courtesans, que é um jogo que eu tava com alguma expectativa de ser um jogo bacana, porque ele lembra o Biblios. Se você não conhece o Biblios é um jogo bem antigo, que você vai pegando cartas e jogando ou na sua frente, ou na de um oponente, ou pro leilão futuro. Então ele tem um Press Your Luck, né? Você pressiona a sua sorte, enquanto você vai comprando cartas, você pode começar comprando uma carta muito boa, aí você, eita, eu já boto pra mim ou eu boto pro leilão? Mas eu posso botar pra mim e vir uma melhor depois, né? Então tem essa decisão interessante. O Courtesans tem uma ideia similar, vou mostrar aqui uma imagem para vocês verem. Aqui está o tabuleirão dele todo formado já. Tem esse tabuleiro no meio que tem uma mesa, né, cheio de personagens. E basicamente você joga as cartas ou na sua frente, ou na frente do oponente, ou aí nessa corte, né? No caso você não, eu disse ou, mas você faz isso é um I, né? Você joga um em cada um na sua rodada. Depois você compra 3 cartas e esse é o fluxo do jogo. Então a ideia é você meio que jogar cartas boas em você, ruins no oponente, e no espaço central jogar cartas que lhe beneficiem ou prejudiquem o oponente. Quando você joga cartas na área central, você joga um em cima e embaixo. Em cima quer dizer que você está dando favor para aquele personagem, e abaixo você está lascando aquele personagem, deixando ele ruim. E aí basicamente a pontuação vai ser de acordo com isso aí, como o personagem está na corte, né? Então cada carta pode valer uma quantidade de pontos dependendo, né, de como ele estiver posicionado na corte. E essa é a ideia do jogo, ele é bem simples, o manual é bem pequeno. Tem uns objetivos, né? Também você começa com o objetivo 2, não sei, que vão dar pontos no decorrer da partida, ao final da partida. Mas de modo geral é um jogo que você vai pegar as 3 cartas e posicionar elas de acordo com quão bom elas são. Algumas cartas têm habilidades, então você pode jogar uma carta que mata outras, ou pode jogar cartas escondidas. Para mim essa é a melhor carta do jogo, não do ponto de vista de poder, mas do ponto de vista de game design, é o design mais interessante do jogo, porque eu jogo escondido, né? É uma informação que só eu tenho e tal, faz parte mais dessa dinâmica de blefe, de ocultar informações e tal, que eu sinto que falta no jogo, porque só tem essa carta que faz isso. Aí tem outra que dá mais pontos, que tem mais influência, né? E por aí vai, eu acho que são as 4 ou 5 habilidades. Pois bem, em todo caso, né? Eu acho que a melhor mecânica do jogo é a dessa de jogar escondida, porque você pode jogar em você e ninguém saber o que é, jogar no oponente e ninguém saber o que é, ou jogar no meio e ninguém saber o que é mais interessante. Porque você jogar em você ou no oponente é meio que óbvio, você não vai jogar em você uma carta ruim, e você não vai jogar no oponente uma carta boa. Então, apesar de ter esse aspecto de surpresa ou de, né, não há blefe com essa carta, exceto se você jogar no meio, que aí você vai ter informação a mais do que os outros jogadores. Então seria a melhor opção de onde você jogar essa carta, sabe? O que não é tão interessante assim. Aí, de modo geral, eu não gostei do jogo, né? Eu achei meio ruim mesmo, sem graça e desbalanceado, porque as habilidades são desbalanceadas. Se eu pegar uma carta de assassino e mandar no jogador e for uma carta que é ruim, é muito, muito penoso, né? Digamos assim.
Ele é um jogo que só funciona se a mesa estiver toda concentrada em jogar muito bem o jogo e em contar a carta, o que é extremamente enfadonho para um jogo tão leve. Então, como é muita informação aberta, dá para você meio que contar os pontos de cada jogador, né? Aí podem ocorrer surpresas com as cartas escondidas, podem, mas são tão poucas que às vezes não ocorre, certo? Porque ou a discrepância é muito grande, né? Então alguém jogou muita carta positiva no branco e aí um cara jogou carta negativa no branco escondida, não vai ter impacto. O peso é nulo, né? Não vai ter relevância. Então termina que o jogo não fluiu legal. É um jogo muito take that, e é um take that arbitrário, que você pode ir em quem você quiser. Então é tipo como se eu jogasse só cartas no meu oponente à esquerda, eu jogo em quem eu quiser. E aí, obviamente, no mundo ideal seria você jogar em quem está vencendo. Mas as pessoas não fazem isso. Primeiro, que elas não contam. Segundo, não contam o que tem na mesa, né? Segundo, que elas são influenciáveis. E terceiro, que elas buscam vingança. Então o jogo simplesmente não vai funcionar direito, exceto numa mesa de experts, né? Jogadores que estão jogando a sério o jogo, o que é de detrimento do jogo, porque o jogo é muito leve para ser levado tão a sério assim, né? Então, não recomendo, não gostei. Esse jogo aí, a única coisa que ele tem de boa para mim é a arte, que as cartas são bem bonitas, tem até um foilzinho nas cartas e tal, então é bem bonito o jogo, mas não vale a pena, certo? Foi uma decepção. Eu acho que faltou um pressionar a sorte, porque no Bíblia você compra uma carta e baixa ou não ela onde você quiser. É se você já tem as três, e aí você toma uma decisão em cima dessas três já, onde cada uma vai. Se fosse talvez você comprando, ficasse um pouquinho melhor, mas ainda assim eu acho que não compensava não. Não deixaria o jogo brilhar, porque o problema do jogo não é esse. O problema do jogo é o take that excessivo, né, e arbitrário, e a necessidade de contar o que tem no jogo, porque tem muita informação aberta. Então, solução para o jogo, ninguém pediu, mas estou dando, é deixar mais informação escondida, que aí o take that fica mais escuro, você não sabe mais o que está acontecendo de certeza, e deixa o jogo mais divertido e menos previsível, né? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.